saúde, educação. A gente sofria muito em hospital público. E aí, quando a minha irmã faleceu no hospital público, e aí eu falei assim, acabou. E a minha irmã era o amor da minha vida. Como ela era mais nova que eu e minha mãe é muito inocente, eu tomei o lugar de mãe. Então, ela obedecia a mim. Ela dizia assim, eu quero ir pra uma festa. Eu dizia, não vai. Minha mãe dizia, vai. Ela ficava na porta e eu dizia, não sai. Minha mãe dizia, vai. E ela não ia. E assim, eu colocava... Eu sempre fui essa figura da disciplina, da ordem, da proteção, de tentar ajudar a família de alguma forma, psicologicamente, intelectualmente. Qualquer forma, tudo era comigo. Então, quando aconteceu aquilo, eu me senti responsável. Era minha filha, sabe? E você com 19 anos? 19. Meu Deus do céu. E aí, quando ela passou mal, que ela foi para um hospital público, era tipo 5 horas da tarde, eu tava estudando num cursinho. E as pessoas me ligavam, eu não atendia porque eu tava estudando. Até hoje eu não deixo meu celular no silencioso de madrugada, nunca mais. Eu não deixo. Por isso, eu fiquei com uma fobia de que se alguém precisar de mim de madrugada, eu vou ter que ajudar. E aí, eu tava no cursinho, era 5 horas da tarde, quando ela entrou no hospital público. O hospital público tava um caos, tava meu pai e minha mãe. Eu cheguei, eles estavam tomando café e bem calmos, assim. E ela tava passando mal, convulsionando, na fila do hospital, vomitando. E aí eu falei assim, por que vocês estão calmos? Eu não tô entendendo. Aí ele, não, porque o médico mandou esperar. Ele chega de 5 da manhã, isso era 5 da tarde. Eu falei, ela vai morrer. Vai não, ela tá só passando mal. Aí eu cheguei lá, tirei ela do hospital, arrumei uma ambulância, fui dentro da ambulância, levei pro outro hospital, que era especialista em neuro. Resolvi tudo, em 2 horas ela tava na UTI. Então, aí descobriram que era um AVC hemorrágico e aconteceu tudo. Então, assim, esse senso de responsabilidade sempre foi muito forte. Você precisa fazer muito por essa família. Mas eu acho que é isso. Eu acho que eu sou a maioria do povo brasileiro, porque são as nossas histórias, essa empatia e toda essa maioria e essa porcentagem e essa identificação é porque somos iguais. É o que o povo brasileiro passa. Problema na educação, problema na saúde, problema familiar. E supera, e luta, e vence, e é questionado, e é julgado. E aí também tem a questão da personalidade ser um pouco expansiva demais. Sim. E as pessoas são meio blasé e acham que isso não é tão legal. E tem toda essa questão. Acho que o que aconteceu comigo foi uma identificação em vários lugares. Você se identifica nisso, em ser tagarela, em ser expansiva. Outro se identifica com a questão, sei lá... Nordestina. Da moto, da maquiagem, sim, da ideologia tal e tal. Então, acho que eu sou o retrato da maioria, porque eu sou isso, povo. E você fala umas 3 vezes sobre tristeza na entrevista. Ela pergunta, quando você saiu, como é que você de cara já abraçou a fama? Você falou, não, eu fiquei um pouco triste. Depois, no final, do jogo rápido que ela faz de pergunta, do que você tem medo de ficar triste? Aí eu fiquei com essa... E aí você canta a música também, Triste, Louca e Má. Você tem alguma sombra sua que você tem medo de ir lá? Sim. Eu cheguei num lugar... Quando a minha irmã faleceu, eu fui para um lugar que eu nunca mais vou voltar. Então, eu tenho medo daquele lugar que eu antes disso, eu não sabia que existia. Eu cheguei lá. De um negócio, eu não quero sair da cama. É um lugar eu não sei não tem nem palavra para explicar. E eu tenho medo daquele lugar. Tudo que minimamente me lembra aquele lugar, eu fujo. Então, depois que aconteceu isso, esse lugar é um lugar que eu nunca vou chegar. Mas eu tenho medo dele. Você fala dele na terapia? Eu falo dele... Eu acho que falo dele o tempo inteiro. Eu acho que ele tem que ser falado. Você lida com ele. E ele é o meu medo e eu não vou chegar lá. Entendeu? Eu fico triste? Fico. Mas é uma tristeza, não é aquele lugar. Você vive as tristezas diárias justamente para não acumular e voltar para aquele lugar. Você teve que fazer um luto da vida de antes? Até hoje. Até hoje. Eu fico... Minha psicóloga fala assim... Eu queria ser a Juliette de antes. O que você podia fazer antes que você não pode agora? E qualquer coisa, porque tem uma multidão que aparece. Mas assim, eu acho que antes eu era mais leve. No sentido de... Por mais responsabilidade que eu tivesse na minha vida, eu acho que eu era mais leve e
eu degustava as coisas as coisas tinham uns valores diferentes, eu acho, assim. Eu via mais prazer em tudo. E o meu senso de finitude, e nem foi pelo fato do reality, mas pelo que aconteceu depois do reality, entendeu? O meu senso de finitude, ele era tão grande. Eu chegava aqui... Você curtia cada segundo. Cada segundo. Eu chegava aqui, eu passava a mão em cada letra dessa. Sabe? Eu degustava cada comida, porque eu achava que eu ia morrer amanhã. Isso tem a ver com a sua irmã? Tem a ver com minha irmã. E então, assim, eu acho que antes eu degustava tudo de uma forma diferente. E eu tô tentando voltar a ser essa pessoa de antes que degusta a vida de pedacinhos. E por que você acha que você parou de fazer isso? Aí foi o que aconteceu depois. Quando eu saí do reality, com alguns meses, eu descobri que eu tenho um aneurisma cerebral também. E na minha cabeça. Isso foi o que me bloqueou, eu acho, que me travou. Não foi nem a rede social. Não era, né? Era uma outra coisa, eu li. Leu. Enfim, quando eu descobri que eu tinha um aneurisma, e aí uma sensação tão forte de que minha vida foi pra isso. Por isso que eu tinha tanto senso de finitude. Mas já aconteceu. Eu já cheguei onde Deus queria. No topo. Já vou ajudar minha família, já cumpri minha missão e tá tudo bem, agora eu vou morrer. Como minha irmã morreu, eu vou morrer. Na minha cabeça foi isso. E eu acreditei tanto nisso que eu perdi o senso de finitude, porque ali eu já sabia que acabou. Só que aí eu acordei. Só que eu acordei diferente. Eu acordei com outra cabeça. Mas aí você fez uma ressonância... Fiz uma cirurgia. Teve que fazer a cirurgia? Eu fiz cateterismo, fiz. Ah, tá. Veio um médico de Portugal e 3 daqui, com a doutora Ludmila, que é a melhor médica do Brasil. E ela trouxe esse cara... Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. Ela trouxe esse médico de Portugal. Ele opera só 6 meses e passa 6 meses velejando. Só ele faz esse tipo de cirurgia. Foi um negócio bem... Uma cirurgia, 3 meses velejando. A equipe do hospital toda disponível, 50 pessoas dentro da sala de cirurgia, assim, um negócio... E eu fiz cateterismo, eles enfiaram a mangueirinha, foram lá no meu cérebro. Você tava morrendo de medo? Ele já escolheu o catéter, ele chegou no hospital e falou, ó, vai ser esse catéter aqui que vai botar no seu cérebro. Porque tinha certeza que era um aneurisma. Todos os exames mostram, a minha veia é assim. Ela era pra ser assim, ela é assim. Ela tinha um desenho de aneurisma. Isso. Ela não era um aneurisma. Não era. Aí ele chegou lá com o catéter, a parede não era vulnerável, não era frágil, não era... Ele falou, não vou botar aqui, porque isso aqui é só uma formação, não é uma má formação. É uma formação atípica. E não era nada, não precisou tratamento, nada, nem tirou nada. Então, você voltou com uma vida nova. E aí, quando eu volto, a minha cabeça, ela tava funcionando de outra forma. E agora? Voltei. Não morri. E agora? O que é que eu faço? Um olhar diferente. Você sente falta da sua sensação de finitude. Sim. E aí eu tô retomando isso. Eu digo que hoje eu tô 70% do que eu era antes. E hoje eu tô degustando cada coisa. Porque morrer a gente vai, né? Só não vai ser amanhã. Só que agora eu tô tentando colocar isso de novo na minha cabeça. A pessoa que mais vive é aquela que sabe que vai morrer amanhã. É a que mais vive. E eu quero ser essa pessoa que eu era antes. E eu perdi um pouco pelo furacão que eu entrei, o ciclone que eu entrei. Eu perdi um pouco disso. Qual?